Vamos então entender como funciona a arquitetura dos testes funcionais no Bitcoin Core. Antes de tudo, claro, é bom deixar claro o que é um teste funcional. Então, basicamente, um teste funcional é um teste que ele serve para a gente confirmar se uma determinada feature está se comportando como esperado. Então, é basicamente um software que testa outro software para verificar se o comportamento é o comportamento esperado. Como assim, Bruno? Por exemplo, uma chamada RPC-X tem que retornar um valor Y. Então, eu consigo criar um teste funcional aqui no Bitcoin Core para testar esse comando RPC. Então, eu simulo esse comando RPC e verifico se o retorno desse comando é exatamente o retorno que eu estava esperando. Se o retorno for diferente do que eu estava esperando, é porque tem algo de errado na implementação, beleza? Bom, se você tem o código do Bitcoin Core baixado na sua máquina, os testes funcionais eles estão dentro da pasta teste e dentro da pasta teste tem uma pasta functional, ok? Não confundam com a pasta teste que tem dentro do source. Ali é outro tipo de teste automatizado. O Bitcoin Core tem vários tipos de testes, mas os funcionais estão na pasta /teste /functional. Bom, e claro, existem várias áreas de teste. Que áreas são essas? Uma feature, uma interface, mempool, mining, RPC, wallet. Então essas são as áreas que a gente pode fazer testes. E é legal isso porque quando você abre a pasta dos testes funcionais, você vai ver que o nome dos arquivos geralmente é um prefixo. Então, por exemplo, wallet, underline, o nome do teste. Esse prefixo é para identificar de qual área ele está fazendo o teste. Então, se você vê um arquivo rpc, underline, blá blá blá.py, é porque é um teste funcional relacionado ao RPC, beleza? E como a gente faz para rodar um teste funcional? Simples, é só rodar o arquivo em Python diretamente. Ou você pode usar o Test Runner, só que o Test Runner eu vou explicar num outro vídeo como funciona e como utilizar ele. Bom, esse vídeo é só o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar sobre a arquitetura do Bitcoin Core. Eu estou primeiro gravando um vídeo sobre a arquitetura dos testes funcionais, esse também é só um vídeo entre vários que eu vou falar sobre os testes. E hoje eu quero falar em específico do Bitcoin Test Framework. O Bitcoin Test Framework é basicamente o coração dos testes funcionais. Então, nesse arquivo, nesse texto, nesse artigo, ele até fala aqui que todos os testes são subclasses do Bitcoin Test Framework. Então, se você for analisar cada teste funcional que já existe no Bitcoin Core, você vai perceber que todos, sem exceção, são subclasses desse Bitcoin Test Framework. Bom, então quando você está criando um teste funcional, você cria um teste, uma classe que vai ser uma subclasse, na verdade, do Bitcoin Test Framework, e aí você tem que sobrescrever dois métodos. Que métodos são esses? É esse método setTestParams e o método runTest. Esse primeiro método é um método onde dentro dele você vai passar as configurações do seu teste. Como assim as configurações? Que tipo de configuração? Uma das configurações é o número de nós. Então, Bruno, eu quero fazer um teste funcional e eu vou precisar simular 5 nós. Beleza, você vai passar esse número 5, você vai passar essa indicação que você vai criar um teste com 5 nós dentro da função setTestParams. E o outro método é o runTest, onde vai estar a lógica do seu teste, Então é o que vai executar de fato o teste. E aí eu falei muito sobre nó, mas o que é um nó de fato? Um nó, num teste funcional, é uma instância do Bitcoin-D. Legal. E essa instância do Bitcoin-D, ou seja, um nó, dentro do nosso teste funcional, ele é gerenciado por uma outra classe. Lembrando que aqui eu estou falando do Bitcoin Test Framework, que é o coração dos testes funcionais, mas existe uma outra classe, que é a classe TestNode. E é ela que gerencia o nosso nó. Então é através dela que eu consigo verificar o estado do nó, se ele está rodando, se ele está parado. É a partir dela que eu consigo startar um nó ou parar um nó. Ou seja, tudo que é relacionado a um nó em específico, por exemplo, gerenciar o diretório, ter acesso a um arquivo dentro do meu nó. Então, por exemplo, eu quero acessar o arquivo
peers.dat, né, porque eu quero fazer uma verificação nesse arquivo. Eu consigo fazer isso por causa da classe testNode, que gerencia tudo relacionado ao nosso nó. Uma coisa interessante é que quando você for rodar um teste funcional, você tem que verificar se a sua máquina já não está executando uma instância do Bitcoin-D. Então, se você roda um full node na sua máquina, por exemplo, você tem que parar ele, né? Você tem que dar um stop no seu node para conseguir rodar os testes funcionais, senão pode dar algum tipo de conflito. Legal. Vamos agora dar uma analisada um pouco no código da classe do Bitcoin Test Framework, ok? Então é uma classe, então se você está familiarizado com orientação a objeto, especificamente também orientação a objeto em Python, você sabe que é uma classe, os métodos de uma classe, atributos, etc. Então o Bitcoin Test Framework é uma classe e ela tem uma função chamada main, claro, uma função principal. O que essa função faz? Vamos ver aqui. Primeiro, ele está fazendo um assert com num-nodes. Como assim? Ele está verificando se o nosso teste, de fato, configurou o número de nós que vai ser utilizado pelo teste. Então, ele fala aqui, ó, test must set, ou seja, a gente tem como obrigação setar o número de nós dentro da função setTestParams, ok? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai executar o setup e depois executar o run test. Depois que ele fizer isso, ele vai basicamente dar um shutdown nos nodes, ok? Tá, mas o que esse método setup faz? Como o próprio nome já diz, né, setup é um método de configuração. Então ele começa aqui fazendo um config, recebe self.config, e aí ele faz duas coisas muito interessantes. O que são essas coisas aqui, Bruno? Bitcoin-D e Bitcoin CLI. Percebe que ele está fazendo um os.path.join. Aqui ele está possibilitando e configurando o nosso nó e possibilitando que a gente tenha acesso aos diretórios e arquivos do nosso Bitcoin-D e do Bitcoin CLI. Então é por causa dessa configuração que no meu teste funcional eu consigo acessar, por exemplo, um arquivo como, por exemplo, o peers.dat ou qualquer arquivo que o seu Bitcoin-D gere ou tenha, você consegue acessar ele durante um teste funcional por causa dessa configuração. Em seguida, o que ele faz? Ele chama uma função chamada setupChain, que eu já vou explicar o que é, e depois ele chama uma função chamada setupNetwork. Então, só para recapitular, essa parte do código, que é uma parte que parece um pouco estranho, ele basicamente está pegando o diretório, né, do Bitcoin-D e do CLI e passando lá para uma outra classe chamada testNode, né, que eu falei que é a classe que gerencia de fato o nosso nó, para que seja possível acessar os arquivos e diretórios. Mas vamos falar agora da função setupChain. O que essa função faz? Essa função aqui é uma função muito especial. Por quê? Quando a gente fala de nós, lembrando que os nós aqui, durante os testes funcionais, eles estão no modo regtest. Então não está na mainnet e nem numa testnet, né? Está no modo regtest. Então, Bruno, cada vez que eu vou criar um teste funcional, eu tenho que criar a blockchain do zero, eu tenho que criar tudo do zero, né? Vamos pensar assim, porque o regtest, né, tá vindo, é uma rede crua. E é exatamente esse o pulo do gato. O que esse setupChain faz? Esse setupChain, ele já carrega uma blockchain com 200 blocos que já foram pré-minerados. Ou seja, nosso teste ele não vai começar do zero, né? Não vai começar com uma rede totalmente crua. Não, ele já carrega uma blockchain com 200 blocos pré-minerados. E esse Setup Network, uma das coisas que ele faz primeiro é chamar uma outra função que vai de fato inicializar os nossos nós, e aí ele vai fazer com que os nós se conectem entre eles. Então, por exemplo, Bruno, eu vou fazer um teste funcional e eu preciso de 5 nós. Beleza, você pode passar como parâmetro lá o num-nodes como 5, ele vai criar os 5 nós, e o Setup Network ele vai fazer com que os 5 nós estejam conectados entre eles. Então, olha que interessante essa outra visão do Bitcoin Test Framework. Aqui tem a função que inicializa a cadeia de blocos. Como eu expliquei, a gente já carrega 200 blocos pré-minerados. E uma coisa interessante é que ele também já cria algumas moedas em endereços, né? Até para deixar a base sólida para que a gente consiga fazer alguns testes sem se preocupar com gerar bloco, com movimentar moedas, etc. Ele já traz uma chain pré-carregada, né, e pré-minerada,
essa chain ele busca do cache e ele também já cria moedas e endereços. Tudo isso para facilitar a nossa criação de testes funcionais. Perceba que aqui ele faz um assert equal para verificar de fato se ele conseguiu puxar os 200 blocos pré-minerados. E lembra da função setupNetwork? Veja que a primeira coisa que ele faz é chamar a função setupNodes, onde ele vai criar os nós, né, e vai inicializar. Então, beleza, vou configurar a rede. A primeira coisa para eu configurar a rede é ter os nós rodando. Perfeito. Os nós estão rodando. E agora, o que eu vou fazer? Basicamente, conectar esses nós entre eles. E depois eu vou garantir que esses nós estão sincronizados. Então, o Bitcoin Test Framework é basicamente o coração dos testes funcionais, né? Isso aqui é bem a primeira coisa para entender como os testes funcionais funcionam de fato. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a classe TestNode, que eu já dei uma pitada dela, né? Que ela gerencia a instância do BitcoinD. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui. Eu espero que a explicação sobre o Bitcoin Test Framework tenha clareado na sua mente um pouco de como os testes funcionais funcionam de fato.